Pastor Ineu e pastor, por tudo que vocês sabem e está dentro de vocês, essas palavras vão falar mais com vocês do que com outras pessoas, talvez. Vou contar uma história, vou ler uma história. Acredito que ela seja verdadeira, mas ela é a história de cada pastor e de cada um que um dia nasceu em seu coração o desejo de ver almas salvas, encontrando o Criador e vivendo vida digna e limpa. Um pastor de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado e motivado para realizar um culto de noite. A hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entrou 3 crianças. Depois de 20 minutos, entrou 2 jovens. Então o pastor resolveu começar o culto com 5 irmãos. Ao decorrer do culto, entrou um casal e se assentou nos últimos bancos da igreja. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para uma pregação da noite, então entrou mais um senhor meio sujo, com uma corda na mão. Mesmo desapontado, sem entender o porquê do fracasso do povo, o pastor conduziu o culto animado e pregou com dedicação e zelo. Nós temos costumado a pregar para uma pessoa da mesma forma que pregamos para 200, 300. Nosso desejo é que as almas sejam alimentadas. Quando voltava para casa, foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram sua pasta onde havia sua Bíblia e outros pertences de valor. Que noite, né? Que noite. Toda a dedicação e tudo isso acontecendo. Enquanto sua esposa fazia os curativos das feridas em casa, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste de sua vida, o dia mais fracassado de seu ministério, o dia mais infrutífero de sua carreira. Depois que passaram 5 anos, o pastor resolveu compartilhar essa história para a igreja. Quando ele terminava de contar a história, um casal de grande referência na congregação interrompeu o pastor e disse: Pastor, aquele casal da história que se sentaram no fundo éramos nós. Estávamos à beira do divórcio, em confusão de vários problemas e desentendimentos que havia no nosso lar. Naquela noite decidimos por fim ao nosso casamento, mas primeiro decidimos entrar em uma igreja e deixarmos lá as nossas alianças e depois cada um seguir o seu caminho. Mas desistimos do divórcio, pois ouvimos a pregação do pastor naquela noite. Hoje estamos aqui com o lar e a família restaurada. Enquanto o casal falava, um dos empresários bem-sucedidos que ajudavam no sustento da igreja, dos órfãos, do trabalho, acenou pedindo oportunidade para falar e disse: Pastor, eu sou aquele senhor que entrou no meio do culto sujo com uma corda na mão.
Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões e do péssimo homem que eu era. Naquela noite eu tentei o suicídio, só que a corda quebrou. Quando ia comprar outra corda, vi a igreja aberta. Decidi entrar mesmo sujo e com a corda na mão. Naquela noite a mensagem perfurou o meu coração e saí daqui com um ano para viver. Hoje estou livre das drogas, minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário do vilarejo. Lá na porta da entrada, o diácono fazia o protocolo e gritou: pastor, eu fui aquele ladrão que assaltou o senhor. E outro morreu naquela noite mesmo, quando realizávamos o segundo assalto. Na pasta do pastor tinha uma Bíblia e eu passei a ler quando acordava pela manhã. Depois resolvi entrar nesta igreja. O pastor ficou em choque. Começou a chorar junto com a congregação. Afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso, foi uma noite muito produtiva e o culto havia sido feito para Deus. Vocês conseguem entender isso, né? O trabalho no Senhor não é em vão. O Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos.